A Cidade Perdida. Uma jornada ao mito de Atlântida. Atlântida. O próprio nome já evoca mistério. Uma ilha poderosa, traga pelo mar. Uma civilização avançada, perdida para sempre nos anais da história. Mas o que realmente sabemos sobre Atlântida? A história é antiga, repassada através das eras, de geração em geração. Atlântida é muito mais do que um lugar. É um aviso, uma lembrança da força incontrolável da natureza. Um lembrete da nossa própria fragilidade, da efemeridade da existência humana. A busca por Atlântida, no entanto, continua. Alguns acreditam que é apenas um mito. Outros, uma história real, esperando pacientemente, nas profundezas, para ser descoberta. Nossa jornada começa com Platão, um dos maiores filósofos da Grécia Antiga. Viveu em Atenas há mais de 2000 anos. Platão imortalizou Atlântida em dois de seus diálogos mais famosos, Timeu e Crítias. Nesses diálogos, Platão descreve Atlântida nos mínimos detalhes. Uma ilha-império, rica e poderosa, localizada além das colunas de Hércules, o que hoje conhecemos como Estreito de Gibraltar. Atlântida era um verdadeiro paraíso na Terra. Abundância, riqueza, tecnologia avançada, governada por sábios e justos. Mas o poder, como um veneno, corrompeu Atlântida. Tornou-se gananciosa e belicosa. Os deuses, então, enfurecidos com a arrogância dos homens, decidiram intervir. Um dia, a terra tremeu com fúria. O mar se revoltou, engolfando tudo em seu caminho. Atlântida desapareceu sob as ondas, para nunca mais ser vista. Platão descreve Atlântida com detalhes impressionantes. Uma ilha em forma de anéis concêntricos, como se fossem ondas imortalizadas na pedra. No centro, um templo magnífico dedicado a Poseidon, o deus dos mares. Canais artificiais, como artérias vitais, ligavam os anéis da ilha, irrigando-a. Atlântida era abençoada com a generosidade da natureza. Ouro, prata, animais exóticos, tudo em abundância. Os atlantes eram mestres em arquitetura, agricultura e navegação. Desenvolveram tecnologias que deixariam Dédalo orgulhoso. Tinham um exército poderoso, capaz de rivalizar com os maiores impérios. A sociedade atlante era dividida em castas, como um corpo humano, cada parte com sua função. Governantes, sacerdotes, guerreiros, artesãos, agricultores, todos trabalhando em harmonia. A vida em Atlântida era próspera e feliz. Mas a ganância, como uma erva daninha, corrompeu seus corações, levando-os à ruína. A descrição de Platão sobre Atlântida é tão rica em detalhes que nos faz questionar: seria tudo fruto da imaginação? Alguns estudiosos acreditam que sim. Argumentam que Platão se baseou em uma história real, um lugar, um evento, para ilustrar suas ideias filosóficas. Outros acreditam que Atlântida é apenas uma alegoria, uma história inventada por Platão para ensinar lições morais, como um Esopo da filosofia. A arrogância do poder, as consequências da ganância, a fragilidade da civilização. Apesar do debate, a história de Atlântida, como um conto folclórico, inspirou a imaginação de muitas pessoas ao longo dos séculos, atravessando culturas e continentes. Seção 5. O Império Perdido. Uma busca incansável pela localização de Atlântida. A localização exata de Atlântida permanece um dos maiores mistérios da humanidade. Platão a situa além das colunas de Hércules. Mas onde exatamente? Alguns acreditam que Atlântida está submersa no Oceano Atlântico. A busca por Atlântida continua sendo um desafio para exploradores e cientistas. Será que Atlântida realmente existiu? Alguns estudiosos acreditam que Atlântida se localizava em ilhas gregas, Santorini, com sua beleza trágica. A erupção de Santorini foi catastrófica. A destruição de Santorini poderia ser a base para a história de Atlântida? Seção 7.
Atlântida no Oceano Atlântico. Teorias e evidências. Outras teorias, como exploradores aventureiros, apontam para o Oceano Atlântico. Alguns acreditam que Atlântida se localizava perto das Ilhas Canárias, como um segredo guardado a 7 chaves. Outros, na região do Triângulo das Bermudas, um lugar que desafia a lógica e a razão. Evidências geológicas sugerem a existência de ilhas submersas no Atlântico, como fantasmas do passado, formações rochosas peculiares, desafiando as leis da natureza. Possíveis vestígios de construções antigas, sussurrando histórias esquecidas. Mas as evidências ainda são inconclusivas, como um enigma sem solução. A busca por Atlântida no Atlântico continua, impulsionada pela curiosidade e pela sede de conhecimento. Seção 8. A influência de Atlântida na cultura popular. A história de Atlântida, como um clássico da literatura, transcendeu os séculos, atravessando gerações. Inspirou artistas, escritores e cineastas, como uma musa inspiradora. Tornou-se um símbolo de uma civilização perdida, um Eldorado submerso. Na literatura, Atlântida é tema de inúmeras obras, de Machado de Assis a Jorge Amado, de Júlio Verne a H.P. Lovecraft, passando por autores contemporâneos. No cinema, Atlântida é cenário de filmes de aventura e fantasia, como Indiana Jones em busca da Arca Perdida. A Cidade Perdida se tornou um ícone da cultura pop, um símbolo de mistério e fascínio. Seção 9. Atlântida. Espelho de outras cidades perdidas. Atlântida não é a única cidade perdida que povoa a imaginação humana, como estrelas no céu noturno. Outras civilizações desaparecidas também exercem um fascínio singular, como um chamado ancestral. Os maias, os incas, o Império Romano, cidades perdidas na selva ou soterradas pelo tempo. A busca por essas cidades perdidas nos conecta ao passado, como um fio invisível, às raízes da humanidade, ao berço da civilização. A nossa própria história, escrita nas estrelas. Através dessas histórias, podemos aprender com os erros do passado, como um aviso aos navegantes, refletir sobre o presente, sobre o nosso papel no grande esquema das coisas. O estudo das cidades perdidas é uma janela para o passado, uma oportunidade para entendermos melhor a nós mesmos. Seção 10. O legado de Atlântida, entre a história e a imaginação. Atlântida, como uma chama eterna, continua a nos fascinar. Seja um fato histórico ou uma alegoria, a história da cidade perdida nos convida à reflexão, como um bom livro, sobre a natureza humana, complexa e contraditória, sobre o poder e a corrupção, um ciclo vicioso que se repete, sobre a fragilidade da civilização, como um castelo de areia. A busca por Atlântida é uma busca pela verdade, uma jornada em busca do nosso passado, uma oportunidade para aprendermos com nossos ancestrais. Atlântida é um lembrete de que tudo é passageiro, como as ondas do mar, que as maiores civilizações podem desaparecer, como pegadas na areia, que a natureza é poderosa, uma força indomável. Seção 11. Conclusão. Atlântida. Um mistério para resolver. Atlântida. Mito ou realidade? A resposta, como um tesouro bem guardado, ainda nos escapa. Mas a busca incansável continua. Cientistas, exploradores e aventureiros continuam a desvendar os mistérios do passado, como detetives em busca de pistas. Enquanto isso, a cidade perdida continua a nos inspirar, como um farol na noite, a sonhar com um passado glorioso, com heróis e deuses, a refletir sobre o presente, sobre nossos desafios e escolhas, a imaginar um futuro incerto, repleto de possibilidades. Atlântida é um mistério a ser desvendado, um desafio para a humanidade, uma lembrança de que o passado ainda tem muito a nos ensinar.